A gente trouxe um convidado para falar sobre como empreender do zero num dos setores mais desafiadores do Brasil, que é o setor de infraestrutura. Ninguém mais, ninguém menos do que João Vilas. Então tem um terreno lá todo irregular, você corta e aterra até um certo ponto que fica tudo nivelado. No longo prazo, você consegue criar pessoas competentes para conseguir, por exemplo, executar mais de uma obra de uma vez. Então vamos embora, vamos fazer o nosso carbonara? Bora. Hoje, 2026, qual é a projeção de faturamento de vocês? 150. 150 milhões. Quais são as receitas do seu negócio? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Receitas de Negócio, o seu podcast sobre empreendedorismo, gestão com uma pitada de gastronomia. E hoje a gente trouxe um convidado para falar sobre como empreender do zero num dos setores mais desafiadores do Brasil, que é o setor de infraestrutura. E para falar sobre esse empreendimento, sobre esse segmento, ninguém mais, ninguém menos do que João Vilas, que é engenheiro da Poli da USP, não é da grandiosa Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas é... Poli, né? Mas a gente aceita também, cofundador da V4 Engenharia, uma empresa que desde 2015 faz terraplanagem e executa obras de infraestrutura por todo o país. João, é um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu já te falei, eu te acompanho faz bastante tempo, então estar aqui para mim participando disso é uma grande satisfação. Muito obrigado. Imagino, o prazer é meu. E João, conta um pouquinho da sua história. Assim, a gente conversou já, né? Você contou um pouquinho da sua história, como é que você entrou super novo nesse segmento. Fala um pouquinho como é que isso se desenvolveu, como é que surgiu a ideia da V4, um pouco do momento da V4 atualmente. Na verdade, a minha família, ela é majoritariamente engenheiros. Então, meus avós são engenheiros, meus pais são engenheiros. Então, é uma família tradicionalmente engenheira. Todo mundo de civil? Todo mundo civil. Tirando o avô paterno, não é civil. Mas o restante é tudo civil. Mas é engenheiro? Engenheiro. É, uma bagunça. Então, esse universo sempre fez parte do nosso dia a dia. O meu avô materno influenciou muito o meu pai. E, naturalmente, meu pai é a nossa referência para tudo que a gente faz na parte profissional. E desde que a gente é criança, a gente acompanha o nosso pai nas obras que ele fazia. Então, a gente estava sempre presente. Muitas vezes não pode entrar menores de idade dentro da obra. Ele colocava a gente de porta-malas, enfim, tudo para a gente participar e ver um pouco, então, e ficar cada vez mais familiarizado com isso. E sempre foi muito divertido, sempre gostamos muito disso. E naturalmente, sempre tivemos, mesmo que indiretamente, essa ambição de ser empreendedor. Então, eu e meus irmãos... Vocês são quantos? Nós somos em 4. 4. É. A minha irmã não é engenheira, ela é dentista. Você tem uma irmã, é igualzinho a mim, eu sou o quarto filho, são 3 homens e uma mulher. E a mulher é a do meio, eu sou o caçula. É. A minha irmã é uma mais velha que eu, depois meus 2 irmãos mais velhos. Exatamente igual a mim, eu sou o caçula, minha irmã e meus 2 irmãos mais velhos. Que beleza. E eles trabalham com a mesma coisa? Ninguém é engenheiro. Ninguém na família é engenheiro, inclusive, só eu. Entendi. Bom, enfim, a minha... Eles são mais sãos, né, mentalmente. Assim. Então, esse negócio que a gente escolhe, eu não sei por que a gente faz isso com a gente mesmo, mas a gente gosta, no final a gente gosta. Então, quando eu estava no segundo para o terceiro ano da faculdade, os meus irmãos já estavam formados, eles estavam com essa vontade de abrir o próprio negócio, e acabou que mesmo eu estando na faculdade, eu falei que eu ia participar junto e fazer parte disso. E assim foi, criamos... Os primeiros 4 anos, de 2015 a 2019, foi turbulento demais. Primeiro porque a gente não tinha experiência, a gente não sabia como montar um orçamento, a gente não sabia muito bem como executar a obra, mas por outro lado, toda essa inexperiência, ela foi fundamental para a gente aprender meio que na marra como é que fazem as coisas, né? E, enfim, é um pouco disso. E aí você falou, né? Então a empresa, cara, já tem mais de 10 anos, 11 anos, você tá aí. Você começou aos 19, então, foi isso? Com 20. Com 20 anos você começou, super jovem. E você, quando a gente estava batendo um papo, né, pela primeira vez, eu achei muito legal a história, porque você falou que por bastante tempo a empresa ficou no negativo.
de resultados? A gente brinca, Como é que foi essa história e como é que vocês sobreviveram a isso? Hoje vendo eu não sei muito bem, mas... Mas brincadeiras à parte, exatamente. No começo da empresa, ali para 2015 a 2019, a empresa faturava de 2 a 4 milhões por ano. Tá. Majoritariamente contratos públicos, porque é o que você consegue fazer quando você não tem nome ainda no mercado. Porque contrato público você não precisa provar nada, você não precisa convencer um cliente. Você tem a documentação. Licitação e licitação, né? Tem preço, ganhou a obra. Não tem essa questão da conquista. E aí a gente brinca que se a gente faturava 2, nosso custo era 3. E assim foi. Mas o que manteve a gente foi que a gente acreditava desde o começo que nós estávamos fazendo bom trabalho, mas que tinham coisas a serem acertadas. Então, a gente sempre foi o primeiro a chegar na obra, o último a ir embora. Isso foi algo que também veio do meu pai, que é um cara que sempre falou, se quer trabalhar com obra, você tem que estar lá, com o pé na lama, participando de tudo aquilo, senão não funciona. Então, por mais que o resultado financeiro não vinha, o pessoal que a gente estava construindo, as pessoas que estavam fazendo parte da empresa e participando disso, estavam aprendendo. Então, a gente sabia que, no fundo, o que a gente estava fazendo gerava valor para o nosso cliente. Só precisava ajustar como vender, como orçar melhor, e isso foi sempre levando a gente a não desistir. Claro que teve momentos punks, assim, no momento... ali no final de 2018, começo de 2019, eu estava prestes a me formar, os meus colegas de faculdade indo em empregos bacanas, né, porque a faculdade viabiliza isso, mas ao mesmo... E aí nesse momento eu falei, poxa, será que a gente tá fazendo certo? E os meus irmãos também, porque eles também tinham empregos bacanas. E aí ficou nessa. Só que foi bem na virada de 19 para 20 que a gente conseguiu o nosso primeiro contrato grande de terraplenagem, que foi aquilo que hoje é o core da empresa. E esses... Não começou exatamente como terraplanagem, era Zero. A terraplenagem é a influência total do meu pai, que foi o que ele fez a vida inteira, foi o que a gente viu a vida inteira, mas durante esses 4 anos, de novo, a gente não conseguia a obra de terraplenagem, por um motivo principal. Essas obras de grande volume é muito... Quando alguém vai construir um galpão, por exemplo, que precisa de terraplenagem, o incorporador, ele não constrói para daí alugar. Ele aluga, fecha o contrato e ele constrói. Então esse pessoal, eles não estão dispostos a contratar uma empresa que ninguém conhece para fazer o empreendimento deles, por mais que seja mais barato, porque se ele não entregar aquela obra para o inquilino dele, ele tem multas bilionárias. E aí isso não funciona. Então a barreira de entrada para esse tipo de obra, de terraplenagem em específico, é muito grande. E aí... Só que aí eu posso contar a história de como a gente conseguiu essa primeira, que vai... Eu acho legal. Essa primeira foi basicamente o seguinte. Bom, nesse meio tempo, desse período inicial dos primeiros 4 anos, estávamos sempre à busca disso. A gente ia nos clientes que fazem esse tipo de obra, e muitas vezes recebíamos não, porque a gente não tinha máquina, porque a gente não tinha portfólio, porque a gente não tinha nada. Só que com tanta insistência, uma vez, eu vou separar aqui agora em 3 nomes, eu não vou citar os nomes, mas eu vou falar o cliente A, o cliente B e o concorrente A. Então teve esse cliente A, que ele apareceu com uma obrinha pequena pra gente. Depois de muita insistência, em termos de volume, para você ter uma ideia, era uma obrinha de 25 mil metros cúbicos. Hoje, 25 mil metros cúbicos a gente faz num dia nas nossas obras. Nossas obras têm 2 milhões de metros cúbicos na média. Então era uma obrinha de terraplenagem. E a gente, naquele período, executou essa obra muito bem executada, e na verdade ela não era uma obrinha, ela era o rabinho de uma obrona que o concorrente A tinha deixado para trás. Ele completou a obra, eles não contrataram essa parte? Tinha alguma questão de licença que não permitia aquele finalzinho ali, que faltava, e aí a empresa, o concorrente A, foi lá e desmobilizou, e tá tudo certo, desmobilizou, só que na hora de terminar, eles não quiseram porque o escopo era muito pequeno. E o cliente A ficou muito revoltado, e falou, pô, agora você fez a obrona, agora que tem esse ossinho aqui, você não quer roer? E a gente, de certa forma, conseguiu aproveitar isso no sentido de fizemos a obrinha que o cara precisava,
criamos uma relação boa com o cliente A, a ponto de que um cliente B apareceu com uma obra grande e aí ele pediu pra gente orçar, e a gente orçou. Eu lembro, a proposta que a gente preparou foi uma proposta, assim, muito boa em termos técnicos, em termos comerciais, extremamente coerente. E o cliente B chegou e falou, olha, tá muito boa essa proposta, tá muito coerente, mas eu não consigo defender aqui dentro da empresa a contratação de vocês, porque vocês não têm nenhum case de terraplanagem. E a gente falou, não, como assim a gente não tem nenhum case? A gente fez uma obra, afinal foi uma obra que foi abandonada pelo concorrente A, foi abandonada, e a gente foi lá e executou a obra. Liga pro fulano tal, e ele vai confirmar para você. Daí nisso a gente saiu da reunião, já ligou para esse cara, que era o engenheiro do cliente A, e falamos, olha, se te ligarem aí, você recomenda a gente bem e tal, fala que a gente é capaz de executar a obra, que isso vai ajudar muita gente. Ele na hora falou, pode deixar comigo. Porque do ponto de vista do engenheiro, vocês salvaram ele, né? Salvamos ele, porque ele tava com essa bucha, ele tava Tá. com esse problema, e ele não conseguia resolver. E daí a gente resolveu, foi uma relação muito boa, e aí não deu outra. Eles ligaram, ele confirmou, o cara chamou a gente, parabéns, vocês ganharam a obra. E aí foi uma obra, foi do começo de 2020, foi bem quando ali, naquele momento. Eu tava começando a pensar em fazer processo seletivo para consultoria, que é o que eu queria, e ali foi uma virada que nunca mais voltou atrás. Deixa eu pegar os dados históricos. Então, de 2015 até final de 2019, vocês eram basicamente uma empresa que dava prejuízo ou ficava no 0 a 0. Sofrendo, pensando em desistir, mas ainda lá, 5 anos, trabalhando duro. Acreditando que o que a gente estava formando em termos de equipe, pessoas, estavam algo valioso. Isso a gente sabia. E aí, em 2020, vocês pegaram uma obra pequenininha. Final de 19, a obra pequenininha. Final de 2019, executaram super bem. Isso gerou uma recomendação que permitiu que vocês pegassem uma obra maior. Em termos de volume mesmo, metros cúbicos e faturamento, o que representou essa obra nova para vocês? Tudo. Representou tudo, porque a obrinha que a gente fez era de 25 mil metros cúbicos e a obra que a gente ganhou era de 1.400.000. 1.400.000. Então 10, 100, quase 100 vezes maior, 60 vezes maior. Isso aí. E... Em termos de faturamento, você pode falar? Posso. Na época, essa obra foi aí 18 milhões. 18 milhões. Basicamente todo o faturamento acumulado que vocês tinham na história, Basicamente todo o faturamento acumulado. E ali foi bem no início da pandemia, a gente foi uma coisa de maluco, porque foi literalmente, porque ao mesmo tempo era a oportunidade das nossas vidas. Sim. A gente trabalhou ali era de domingo a domingo, sem exceção. Domingo a domingo. E feliz, viu? Feliz, porque... E ali a gente fez o nosso nome, porque a gente de fato entregou no preço que a gente falou que a gente ia entregar, a gente entregou no prazo que a gente falou que ia entregar, e o cliente ficou extremamente satisfeito. E nisso, aí foi o que abriu todas as portas, porque normalmente a gente faz a terraplenagem, aí entra uma construtora que faz o galpão. E a construtora que chegou na nossa terraplenagem lá nessa obra falou, nossa senhora, eles falaram mesmo, que terraplenagem bonita, porque tem os acabamentos dos taludes, as canaletas, um platô bem regular, bem nivelado. Quem fez? Aí foi essa empresa aqui e tal, e essa construtora virou, eu tenho uma obra de 3 milhões de metros cúbicos para fazer. Caramba. E aí engatou, já fechamos, e esse cliente que arrumou essa obra de 3 milhões pra gente, de metros cúbicos, a gente tá com eles até hoje, uma em seguida da outra. Caramba. Então, e ali, né, entregando essa primeira obra grande, a gente conseguiu se estabelecer como as principais empresas de terraplenagem. E as concorrentes, que são hoje nossos concorrentes, são poucas, não são muitas. Tem 2 ou 3 empresas que fazem esse nível de terra. E na época que a gente pegou essa obra, o cliente B falou que a gente não ia entregar. E a gente entregou. Que legal. E sabe o que eu acho? Tem um ditado no segmento de consultoria financeira, assessoria financeira, uma parte específica do mercado financeiro, que é o seguinte: o seu C client é o A client de alguém. Então, o que isso quer dizer? Aquele cliente que você deixa meio de lado, que para você não é tão importante assim, para outra pessoa, ele é o cliente mais importante que tem. E essa pessoa, que é no seu caso, você era o concorrente B, né? Você tem concorrente A, você era o concorrente B. Para você, aquele cara era o A client plus. Era tudo para você. Exatamente. E acho que muitas vezes as pessoas perdem oportunidades ou perdem clientes relevantes
por esse comportamento de menosprezar quem já está na sua carteira de clientes. E isso serve para muitas coisas, não só para o segmento de consultoria financeira, porque na grande maioria dos negócios, na verdade todo negócio que eu conheço, é muito mais custoso você captar um cliente do que você manter. Trazer o cliente é muito mais caro. Tem até se eu não me engano, é o Sam Walton, da Walmart, que ele fala muito sobre isso, né? Ele é o cliente que, quando ele vai no posto de gasolina, ele não reclama quando não atendem ele bem. Quando no restaurante não entregam o pedido dele correto, ele não reclama. Ele simplesmente vai embora e nunca mais volta. E depois ele se diverte vendo as empresas gastando milhões em publicidade para trazer ele de volta. É isso aí. Sendo que ele não vai voltar. E do contrário, às vezes um bom dia, óbvio que agora eu tô mandando pro varejo, né? Não, é diferente. Você não vai ganhar uma obra por ter dado bom dia, mas... Não, mas muda. Faz diferença, né? O jeito como você trata o seu cliente muda tudo. Exato. Então, cara, essa é uma lição super valiosa e foi a diferença da água do vinho para sua empresa. Então, até o final de 2019, ele estava faturando de 2 a 4 milhões, foi o que se falou. Hoje, 2026, qual é a projeção de faturamento de vocês? 150. 150 milhões. 150 até agora. Pode ser que esse número aumente. Em 2025, 150 milhões contratados já para 2026. 2025 nós fechamos com 126. Que legal, cara. E é um pouco daquilo que você estava falando sobre o cliente C, o cliente A, é exatamente isso. E é engraçado que você perguntou, pô, mas por que você não desistiu? Como é que vocês duraram esse tempo todo? Primeiro por aquilo que eu já falei, que a gente via valor naquilo que a gente estava fazendo, nas equipes que a gente estava construindo, nas pessoas que estavam sendo desenvolvidas dentro da empresa, mas a gente acreditava que em algum momento alguma coisa ia acontecer. E acontece. Acontece. Né? Quando a gente está empreendendo, a gente está trabalhando, parece que a gente olha para frente, tem um muro. Você não consegue... Você fala, tô ferrado. Que era o meu final de 2019. Meus amigos indo ganhando bem lá, mas aí aconteceu a sobrinha, que é uma frestinha ali. E a hora que essa frestinha aparece, é a hora que você tem que mergulhar com tudo, porque aparece. Sim. Aparecem essas frestinhas. E isso que é o legal. E hoje? Vou fazer a pergunta fora do roteiro aqui, hein? Frente aos seus amigos que ganhavam bem como engenheiros, financeiramente, você está melhor que eles? Sim. Significativamente melhor. Significativamente melhor. É claro, eu brinco com eles. Tudo bem que você perdeu um pouco de cabelo aí no meio do caminho. Não que eu seja alguém para falar muita coisa. Perdi. E tá ficando branco também rapidamente. Mas sim, mas eu brinco com eles também, porque ao mesmo tempo que eles fazem essa brincadeira comigo, eu falo, bom, mas o empreendedor, ele não tem nada garantido. Absolutamente nada garantido. Hoje as coisas estão indo bem, mas amanhã um calote aqui, é um erro grave que você comete e vai tudo para o buraco, vai tudo por água abaixo. Então, assim, a parte financeira hoje é ok, é confortável, mas nada não pode vacilar, porque da mesma forma que a engenharia te viabiliza conseguir executar bem e ter resultado, ela também consegue te derrubar muito forte, numa tacada só. Mas eu vou te falar, eu não acho que isso é algo exclusivo da engenharia. Eu acho que assim, cara, qualquer empresa você está sujeito a erros graves, especialmente de imagem. Uhum. Né? Ontem eu estava participando de um treinamento que falava muito sobre... A gente estava analisando alguns cases. A gente falou acho que era Better.com, uma empresa americana, que não sei se alguém que está assistindo vai lembrar disso em casa, aconteceu em 2022, 2023, que o CEO, a empresa estava crescendo, chegou a ser avaliada em 7 bilhões de dólares. E aí era aquele CEO do Vale do Silício, né? Frio. Não que todos sejam assim, mas era aquele cara... É que não é só frio a palavra, é até exageradamente, assim, quase um sociopata. Uhum. Ele entrou numa live com 900 funcionários. Falou assim, olha, vocês não agregam nada para a companhia, tá todo mundo demitido. Nossa. 900 pessoas, assim, tal. Cara, isso se tornou um problema de imagem tão grande. Eles não conseguiram fazer o IPO, atrasou 1 ano e tanto, e quando fizeram, eles fizeram com 90% menos valor do que estava previsto. Tudo bem, você está falando, Felipe, mas 7 bilhões de dólares, então você pegar 90% disso vai dar o quê? 800 milhões? Algo nessa proporção aí? Bom. 800 milhões de dólares é legal, mas
você não sabe o quanto essa pessoa foi diluída e as cláusulas que tem, porque se ela foi avaliada em 7 bilhões, alguém investiu a 7. E essa pessoa que investiu a 7, ela tá muito chateada. E geralmente é um fundo, grande. uma empresa experiente com cláusulas para caso essas coisas aconteçam. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas é muito possível que ele tenha perdido tudo. Ou pelo menos, cara, 99%. E ele conseguiu fazer isso em uma live. Uma live. Ele saiu de gênio do Vale do Silício Então, é pro perigoso. capacho. É perigoso. E 7 bilhões de dólares, cara. Hoje, isso dá mais de 100 bilhões de reais. Não, tô brincando. Quase. Não sei quando você tá assistindo isso aqui, né? Mas, cara, isso faz muita diferença. E outro recado que eu queria dar para as pessoas é... Cara, olha o caso do João. Ele passou 5 anos empreendendo ali no negativo, na sofrência, antes de começar a virar a chave. Não é que também em 2020 saiu e falou, estouramos. Foi construindo e depois de 10 anos chegou nesse faturamento de 150 milhões de reais. E agora que a gente está começando a ter qualquer tipo de resultado financeiro? É agora, foi agora. Não foi em 2020. Não foi em 2020. 10 anos depois. Não, porque a gente teve que investir muito em maquinário, a gente teve que investir muito em gente. É, porque as pessoas esquecem disso, né? Faturamento é receita. É receita. Depois da receita tem os custos. Exatamente, exatamente. Então é agora que isso está acontecendo, agora, 10 anos depois. Isso é fundamental ter isso em mente na hora de empreender. Vamos continuar falando. Não, mas isso é você que está em casa empreendendo, né? Vou começar um negócio, está 3 meses, está frustrado, está 6 meses, está frustrado. Cara, calma. Calma. Assim, calma. Óbvio que a ansiedade é parte da natureza de um empreendedor. É a ansiedade que faz ele se mexer. Se você não ficasse calmo sempre, realmente a empresa nunca ia vingar. Mas você não pode ter uma ansiedade suficiente que te paralisa, né? Ou que te atrapalha, ou que te deixa depressivo. Assim, cara, tem que entender que empreendedorismo é isso e você tem que ir. Não estou falando também que toda empresa vai dar certo, não é verdade. Mas assim, você tem que entender que a resiliência é fator fundamental antes de você ter um sucesso importante como empreendedor, né? São pouquíssimas empresas que em alguns anos são relevantes. Muito pouco. Exatamente. Tem as pessoas que conseguem? Tem, mas você não pode contar que você é essa pessoa, porque muitas vezes, para você ter algo tão bem sucedido no curto prazo, a não ser que você seja um gênio que criou algo muito específico, depende da sorte, não dá para contar da sorte. Então, na hora de construir algo, tem que ser no longo prazo, e o longo prazo é bom para tudo, né? Sim. É bom para investimento, é bom para... Que nem... esses dias eu tava falando com um amigo meu, ele começou agora a ir pra academia e tal, e aí tá 2 meses na academia, tá quase parando de fazer academia porque não vê resultado. 2 meses? Amigão, como é que faz, cara? Eu tô há 6 meses pegando o mesmo peso no supino, pô, desesperado já. Então, mas tem que ser, você não adianta ficar querendo resultado no curto prazo, porque não vai vir. É muito difícil, muito difícil. E isso para tudo. Eu, pelo menos, enxergo assim. E foi o que você falou, assim, até do ponto de genialidade, né? Tem uma palestra do TED, né, que... Eu não lembro se é um pesquisador ou uma pesquisadora, agora assisti essa palestra há alguns anos e ela significou bastante coisa para mim, porque era uma análise do que fazia as empresas / empreendedores serem bem-sucedidos. E aí ele analisou vários fatores e qual era o fator mais importante no sucesso de uma empresa? O mais importante de todos. Aí você pode pensar, cara, recursos financeiros. Ter recursos financeiros. Não era. Você pode pensar, a equipe certa. Não era. A ideia certa. Não era. A própria execução. Não era. Sabe qual era o fator mais importante de todos? Timing de mercado. Ou seja, a sua ideia na hora errada não vale nada. Não vale nada. Porque você lembra das empresas que vieram antes do YouTube? Não. O YouTube foi a primeira. Mas o YouTube tiveram concorrentes importantes que surgiram antes do YouTube, mas que eles não conseguiram surfar a internet de banda larga. Como é que não conseguiram? Não tinha adequada a infraestrutura para aquela empresa existir naquele momento. Olha que legal isso, é verdade. A Blockbuster, cara, ela fez muito sucesso naquela época. Assim que o momento de mercado mudou, a Netflix... A Blockbuster é um caso engraçado. É legal. E a própria Blockbuster, eu ouvi um negócio sobre isso. Talvez de você, inclusive. Pode ser.
Que justamente eles não foram com a inovação que estava acontecendo, Não. ficaram insistindo no modo do DVDzinho lá e perderam todo o time. Isso quando não era VHS, que tinha que devolver rebobinado, né? Isso aí. E é um Não, caso e sabe o que é específico. mais interessante da história da Blockbuster? Eles tiveram a oportunidade de comprar a Netflix e não quiseram. Yahoo, mesma coisa. O Yahoo, se a gente entrar aqui nos casos, né? Porque a gente dá fala pra muito fazer dos um- casos de sucesso, mas é importante pegar esses casos de erros ou falhas para mostrar que isso também acontece, né? É muito fiel ao produto e esquece de ver que o mundo mudou. Sim. A Apple tem um caso engraçado disso, que é o iPod, né? O iPod, na hora que ele foi criado, ele estourou. Era o produto mais feroz da Apple, que mais vendia, de mais sucesso. Só que com o iPhone, com as coisas, o iPod perdeu um pouco. Em vez de ficar insistindo no iPod, eles Migraram. mudaram. Eles mudaram. E hoje não existe mais. Salvo engano, acho que nem não sei existe se mais. existe. Então, justamente. Então, isso é uma. Exatamente. É uma velocidade na tomada de decisão e eventualmente da noite pro dia ter que cancelar o seu melhor produto, precisa de muita maturidade e convicção. E por isso que a Apple é o que é, né? Eles não Exato. ficam apegados. Não, e a Apple fez um vídeo também bem interessante, né? Porque o Steve Jobs foi o fundador, o conselho afastou o Steve Jobs, Teve que voltar. foi demitido. Aí ele fez umas viagens, comprou outras empresas, não sei o quê. 11 anos depois ele voltou. E mandou o conselho se demitir. Ele não esqueceu, não. O cara é o cara, né? Ele é o cara. Então tem bastante história legal. E agora indo para essa parte um pouquinho mais... um dos pilares assim do sucesso de uma empresa é precificação. Eu queria entender porque eu, genuinamente, apesar de ser engenheiro, né, eu não faço ideia como é que é a precificação de uma obra. É por metros cúbicos? É por complexidade? É por área? Como é que funciona isso? Existem duas formas de contrato, né? Basicamente, a empreitada, né? Em preço fechado. Olha, eu preciso dessa terraplenagem assim, tem tantos metros cúbicos, tem tanto de solo mole, tem tanto de pedra, mas eu preciso que você me entregue. Quanto você cobra? Aí você vai lá, você fecha, você mapeia bem mapeado e fala, vai te custar isso. Ele fala, beleza, eu te pago isso. Aí não existe conversa. Se aumentar o custo, se tinha mais pedra do que tinha, né, o problema é seu. Salvo se você coloca no contrato que tem exceções. E a outra modalidade é por preço unitário, quantidade. Por preço unitário é o quanto você executou, você vai receber. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? A vantagem para nós, como empresa executora do preço unitário, é que você vai receber aquilo que você executar, independente de qualquer coisa. Não importa se a obra estourou no orçamento do seu cliente, o quanto que ele estava querendo gastar com aquele escopo. Por outro lado, são obras que têm menos oportunidades de ganho. Quando você fecha uma obra por preço global, depois que está fechado, o cliente fala, vou te pagar isso, se você conseguir de melhoria é seu. Então, ali estão as oportunidades de fato usar a engenharia para otimizar os projetos e aí receber essa diferença para o seu bolso, entendeu? Então, são essas duas modalidades. Por preço unitário, que aí basicamente é metro cúbico, quanto metro cúbico você movimentou, e por preço fechado, que também a base de cálculo disso envolve a quantidade de metro cúbico, mas é um preço que você não pode chorar, mas ao mesmo tempo, se você conseguir reduzir... putz, vamos supor, tem muro de contenção, você diminui a área de muro de contenção sem perder a área de platô lá em cima. Beleza, essa economia é sua, pode ficar com ela. Então é isso, tem as vantagens e desvantagens. Mas para vocês precificarem, vocês olham especialmente metro cúbico e tipo de solo. Ou tipo de solo não importa tanto? Perfeito. Não, importa muito. Importa muito. O nível de umidade, porque na hora que você... A terraplenagem consiste basicamente, principalmente... 90% das nossas obras são terraplanagens para galpão ou fábrica. Então tem um terreno lá todo irregular, você corta e aterra até um certo ponto que fica tudo nivelado. Você escava de um lado, e você aterra do outro, então uma hora fica plano. E a conta e o projeto ele é feito de tal forma que você não tenha nem que importar a terra, nem exportar, porque isso é muito caro. Quilometragem, enfim. Então a conta é feita para o quanto que você escava, o quanto que você aterra, e até que fica um platô. Cara, mas bem legal, assim, ficou claro, óbvio, não vou entrar aqui no mérito do que é o tipo específico de pedra, acho que ninguém se interessa por isso, mas é interessante, porque eu particularmente não fazia a menor ideia como é que era feita essa precificação. E eu acho que a gente tem outras perguntas para fazer, mas eu não sei como é que você tá. Eu tô começando a ficar com fome.
Tô ficando E eu acho que tá chegando a hora da gente preparar o nosso prato, que foi uma sugestão dividida aqui, que é um carbonara. E eu tô um pouco nervoso, porque eu nunca fiz um carbonara na minha vida. Tudo bem que vários pratos eu nunca tinha feito, e até hoje a expectativa todo mundo tá gostou, alta, hein? todo mundo gostou. Eu vou te falar que a expectativa tá alta. Pelo que eu vejo dos outros episódios, sempre tem coisa boa. Então, eu cheguei aqui com fome. Então vambora, vamos fazer o nosso carbonara? Bora. Uma dúvida. De onde é que vem o nome V4? Homem V4 é V de Vilaça e 4 irmãos, que é o Pedro, José, Maria e João, que sou eu, filhos do Gabriel e Dona Hilda. Dona Hilda? Não, é Hilda, minha mãe chama. Hilda? É. A minha mãe chama Hilda também. Mentira, a E minha tem é com 4 H. filhos. A minha é sem H, a minha é sem Mas H. que loucura, sua mãe chama Hilda, tem 4 filhos, 2 homens, a menina e você. É isso. Só faltava você chamar João. Quase. Às vezes, né? Às vezes estava na engraçado, hein? É. Dona Mas a Hilda. sua irmã, você falou que não é engenheira, ela atua também na empresa? Não, ela não atua. Ela não atua, mas ela... A gente... Bom, a gente... Acabou que a empresa, muito pela influência que meu pai sempre teve na nossa escolha profissional, enfim, acaba que a empresa virou V6 hoje em dia. Por causa dos seus pais? Por causa dos meus pais. E então a gente faz o... Por exemplo, a gente se reúne uma vez por mês com uma empresa especializada de governança e a gente fala tudo isso porque tem determinados pontos e discussões no dia a dia que não podem atrapalhar o almoço de domingo que a gente fala, né? Então, a minha irmã, quando você fala, ela não atua, mas ela participa disso. O nome dela está no contrato social. Então, a partir disso, ela precisa participar e ela, embora não esteja no operacional, dá sempre as opiniões dela, são muito pertinentes e, inclusive, é bom de alguém que não está no dia a dia dar opinião de fora. Então, ela faz esse meio termo. Então, respondendo a sua pergunta, ela não atua, mas ela tá ali como se fosse no conselho da empresa. Entendi. E Junto eu vou com a minha mãe, enfim. Uma outra questão, assim, porque o Brasil é um país com bastante empresas familiares. Uhum. E a gente sabe que um dos problemas principais de quebra de empresa no geral é desacordo entre sócios, questão societária. Hoje, vocês têm algum plano para caso, seja para sucessão, seja para desentendimento entre familiares? Como é que vocês fazem essa gestão de riscos? Porque pode acontecer. Sim. Infelizmente, né? A gente nunca quer brigar com a nossa família, mas... Nós já temos isso, é o acordo de cotista e foi desenvolvido com essa empresa de governança, foi a melhor coisa que a gente fez, assim, nesse quesito, porque primeiro em termos de responsabilidades, em termos de levar as coisas de uma maneira estruturada para se der algum problema, é lógico que a gente tem, eu sinceramente não acho que isso vai dar problema. A gente é muito bem alinhado, é lógico que no dia a dia tem discussões calorosas, mas, e curioso dizendo agora, é que todas as nossas discussões calorosas, todas não, mas 99% delas acontecem em períodos que a empresa está tudo bem, que o caixa está bom, que as obras estão entrando, então as discussões são muito mais no ímpeto de, putz, para onde nós vamos, do que todo mundo se estapeando porque está dando tudo errado. Quando tá ruim, principalmente naqueles começos da empresa, a gente era uma unidade fechada e que estava todo mundo junto e todo mundo se ajudando e isso é muito bom. Isso é muito bom. Sim. Mas, seja como for, eu fiquei muito feliz com o que essa empresa de governança trouxe para a gente, principalmente nesse acordo de cortistas, as responsabilidades bem estabelecidas, e, enfim, é isso. Não, isso é fundamental. Até porque, bom, deixa eu botar o macarrão aqui, e aí eu faço mais um ponto. A gente tem aqui, ó, macarrão bonito, italiano. Vamos deixar aqui, esse aqui fica 11 minutos. 11 minutos. Bastante. É bastante, né? Mas enquanto a gente está esperando o macarrão fazer, daqui a pouco eu começo a fazer o bacon também. Uhum. Tem uma... eu estava discutindo um case esses dias também, porque quando a gente fala de problema societário ou sucessório, não necessariamente é briga. Uhum. Majoritariamente é. Uhum. Mas estava discutindo o caso de uma empresa que o fundador teve o diagnóstico de Parkinson
pessoa de 70 anos, construiu a empresa por 50 anos, respeitado e admirado por todos, e estava com esse problema. Porque ele estava começando a sofrer os efeitos disso, isso ia começar a impactar a empresa, mas as pessoas não tinham coragem de trazer esse elefante branco, né, para a sala, ou tirar esse elefante branco, né, conversar e falar assim, cara, é um problema. E a empresa, cara, a empresa tem que maximizar valor. Essa é a realidade, independente do quanto doa. Então, muitas vezes esses acordos societários, porque muitas vezes acontece a briga em vida, muitas vezes acontece pós. E aí o que acontece? Vai pro filho? Pra filha? Não necessariamente. São capazes de assumir? Não são? Querem assumir ou não querem? Então, essas discussões, foi o que você falou, cara, essas discussões têm que acontecer quando tá tudo bem. É igual casamento, cara. Você não vai discutir o casamento quando brigou. Quero divorciar, e agora? Agora, meu irmão. É o momento mais fácil. Agora, quando tá tudo lindo, fala assim, não, essa é regra, assim, assado, se isso acontecer, cara, é muito difícil discutir esses assuntos. Cara, você nunca pensa que vai acontecer, mas e se acontecer? O que vai acontecer? Precisa estar muito bem mapeado. Precisa estar muito bem mapeado. Então, do ponto de vista de governança da empresa, isso é fundamental. E acho que muitas empresas pecam por acharem que são pequenas, não é o momento de fazer, ou por acharem que, cara, nunca vai acontecer, o que é o mais tradicional de tudo. Então, todas essas questões, sim, são muito importantes. Mas não é. Inclusive, você falando isso sobre pequena, porque a gente é uma empresa pequena ainda, né? Não, vamos lá. 150 milhões de faturamento, mas a nossa, já entra ali em médias empresas, né? Mas a nossa estrutura ela é muito enxuta. Nós somos engenheiros, nós somos gerentes, nós somos diretores, nós somos sócios. Não existe a gente está com nossos funcionários todos os dias vivendo aquilo e fazendo aquilo. Mas ao mesmo tempo, isso pode mudar qualquer dia. Tem dia que vai ter gente, pessoas vão assumindo cargos mais de liderança e nem sempre vai ser assim. Então, enfim. Às vezes vai cansar, cara. Por exemplo, você, pai, casou, quer ter filho, não quer mais morar no Brasil. E aí? O quão bem sua família vai levar? E aí também tem essas discussões. Na hora de comprar um sócio, qual é o valor isso? Teve uma rodada, no caso de vocês, acho que não teve rodada de investimento, né? Não teve. Esse é 100% bootstrapping, que a gente chama, que é o mais difícil, cara. Desembolsando ali tempo e recursos para fazer dar certo. Mas e se a empresa teve investimentos? Usa o último valuation? Não usa? É difícil. Cara, é difícil. E até... É porque esse treinamento que eu estava fazendo, assim, são coisas que eu já acompanhava e tal, mas eram para conselheiros, né? E aí fala sobre a importância de ter conselhos nas empresas, e não só necessariamente Petrobras da vida, mas até empresas de meio caminho, para ajudar a trabalhar esses temas. Então são coisas que eu falo aqui, cara, porque é muito importante. Assim, as empresas podem quebrar pela falta de alinhamento de sócios no começo. Total. E aí, voltando um pouco no que eu estava falando, a empresa que a gente contratou para fazer isso para a gente ainda nem estava faturando mais de 100 milhões, a gente estava faturando ali casa dos 50 e tal. E ele falou, gente, o que vocês estão fazendo é muito importante, porque a governança não tem necessariamente a ver com quanto você fatura. As coisas precisam estar alinhadas, as responsabilidades têm que estar bem estabelecidas. O que vai acontecer com a empresa, ninguém sabe no dia de amanhã. Então, e você estruturar desde que a empresa está começando a criar, para desde o início já ter essa estrutura bem alinhada, é fundamental. Eu sou muito... Meu irmão que veio com essa história de fazer, inicialmente eu nem sabia direito do que se tratava, e é sensacional, é muito importante. Sim. Muito importante. E ajuda também, quando a gente tem essas reuniões, são os momentos que a gente fala dos assuntos difíceis. E ali tá todo mundo para falar, e esses assuntos que tem que ser falado, porque se você não falar, vai virando uma bola de neve. Então, além de tudo, além de deixar tudo bem estruturado, ela força as conversas difíceis que tem que ter. Sim. Ó, vou botar o nosso bacon aqui para fritar. Enquanto o macarrão falta mais uns 6 minutos mais ou menos ali. Então já, panela quentinha. Sabe o que eu esqueci de botar? Um salzinho. O cheiro tá muito bom, hein? Um baconzinho, né? Não tem erro, né? Ou tem? Tem se queimar, só se queimar, né? Falando nisso, eu vou até desligar aqui o bacon. Acho que não precisa mais tempo, não. Ele continua um pouquinho na própria banha ali, né?
Então a gente está aqui com o nosso carbonara, como vocês já podem ver. Trouxe um... Seu prato está mais caprichado que o Tá meu, hein? bonito. A gente trouxe um Pinot Noir que a gente comprou lá em Mendoza, super saboroso. Vou colocar um pouquinho. Apesar de eu ter cozinhado o bacon no vinho branco, eu achei que a massa, já finalizada, combinaria melhor com um Pinot Noir. Eita! Derrubei um pouquinho aqui. E aí, um brinde? Brinde. Saúde. Saúde. Aos negócios. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bom mesmo, hein? Mas agora é a hora da verdade, onde você é o vamos- juiz, é. jurado e executor. Bora? Vamos nessa. Vou falar a verdade, hein? Tá muito bom. Tá saboroso? Ó, que bom. Dá pra abrir um restaurante. O pessoal vive insistindo isso, né? Eu acho Quando eu que faço seria. vídeo de comida, as redes sociais são uma dureza, né? Hum. Quando eu faço vídeo de empreendedorismo, de gestão, contando case, histórias mega interessantes, dá pouca visualização. Quando eu falo de Agora, posta um restaurante pra você ver. Aí bomba. Outro dia eu postei um vídeo do pão de alho. Tá com quase 1 milhão de visualizações. Foi um vídeo de brincadeira que eu fiz, que era do pão de alho do Galeto Sats, lá do Rio de Janeiro. Ele tem um tempo, acho que eu postei em dezembro, janeiro. Cara, esse vídeo virou polêmico. Porque as pessoas começaram a discutir com o pão de alho. Briga. Assim, gente, é só um pão de alho. Não gostou da receita? Não faz. É porque ele é um pão de alho caprichado no alho. O cara dá uma pincelada. Eu, Bom, eu particularmente, gosto amo. assim. Não, é o meu pão de alho Aquele favorito. pão de alho que você pega não tem... Você precisa ficar pegando do outro pão de alho. As pessoas, meu pão de alho é muito melhor. Eu falei, pô, que bom pra você. Não, Bom. isso aí dá enjoo, é só manteiga, alho e pão. Eu falei, pô, mas é isso que é um pão de alho? Que é o quê? Um presuntinho ali dentro? Então é muito bom. Mas já que tá aprovado, agora a gente vai apreciar nosso prato. E para você que está em casa, em cerca de 2 segundos estamos de volta. Estamos de volta com a barriga cheia e com o nosso coração aquecido por algumas tacinhas de vinho, né? Você vê que a garrafa já foi embora. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, seu comentário, com sugestões, feedbacks, pessoas ou temas que vocês gostariam de ver. E não esquece também de compartilhar com aquele seu amigo ou sua amiga que se interessa por empreendedorismo e gestão de empresas. E aí, João, falando um pouquinho sobre... A gente sabe que você tem obras de infraestrutura que podem aparecer do Brasil inteiro, né? Como você faz a gestão de uma equipe que é uma equipe bastante intensiva ali na atenção, em mão de obra, né? Porque você precisa estar, foi o que você falou ali no começo, precisa estar perto da obra. Como é que você faz a gestão dessa equipe como um todo e especialmente em casos onde as obras acontecem fora do headquarters de vocês? Olha, bom, para responder essa pergunta, eu vou começar dizendo que 95% do nosso tempo, dos sócios, são longe do escritório, ou seja, são nas obras. Então, mesmo tendo obra fora, é muito difícil você ir numa obra da V4 e pelo menos não ter pelo menos um sócio lá. Qualquer dia isso. Qualquer dia. Então, a gestão que você diz é a gestão de fato presencial. A gente está lá, a gente está vendo e a gente está acompanhando. E curioso que, num primeiro momento, ali para 2020, onde a gente estava com uma obra grande, nós estávamos todos na mesma obra. Então a gente estava todo mundo junto. E naquele momento, a gente imaginava, se a gente pegar mais uma obra, ferrou. Porque a gente vai ter que se separar e não necessariamente cada um vai fazer as coisas que tem que fazer. Só que, montando as equipes, estruturando as pessoas e deixando isso de uma maneira bem organizada, no longo prazo, você consegue criar pessoas competentes para conseguir, por exemplo, executar mais de uma obra de uma vez. Então eu lembro muito bem, a gente estava com uma obra grande, aí a gente conseguiu em 2022 2 obras grandes ao mesmo tempo. E isso é uma das coisas engraçadas do empreendedorismo, porque você vê as pessoas crescendo e adquirindo responsabilidades que num primeiro momento você falava, não vai subir. E
2020 para 2024 foi de 2 obras grandes para 4 obras grandes. E também agora, cada um tá na sua obra, basicamente. Sim. Na verdade, são 3 obras grandes, cada um tá na sua obra. E eu tô aqui, por exemplo, a minha obra que eu sou mais responsável. Todo mundo é responsável por tudo, no final das contas. Mas a obra que eu tomo mais a conta, ela tá lá e tá acontecendo. Porque nesse período de 2020 a 2024, foi criado pessoas que me permitem não estar lá mais 100% do tempo. Isso era inimaginável no início. É claro que se eu sair de lá 15 dias, o negócio começa a dar uma degringolada. Mas, pela experiência que a gente está vendo, com as pessoas que são criadas dentro da empresa, com os mesmos valores, com os costumes, com essa postura de dono, pessoas que vestem a camisa, no longo prazo elas desenvolvem sim essa capacidade de liderança na sua ausência. E isso é muito bonito de ver. Sim. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. Então, de 2020, que a gente falava, a gente não pode pegar mais do que uma obra, para hoje a gente está com 3 e tá tudo certo. E pode ser que, eventualmente, daqui 5 anos, não é que eu vou sumir da obra, eu acho que eu nunca vou fazer isso porque eu não consigo, eu gosto de estar lá. Mas eu acredito que a nossa presença ela não vai ser mais tão necessária quanto ela ainda é hoje. E essa gestão, justamente, que você perguntou, ela vem nesse crescimento orgânico, nesse desenvolvimento de pessoas orgânicas, dentro de casa. Eu acho que até comentei você aqui em off, a gente não tem na nossa empresa engenheiro, nós não temos gerentes, nós não temos diretores. Nós temos nós, sócios, que tem essa interface, a gente conhece todos os funcionários, a gente vê eles todos, a gente sabe se eles estão performando. A gente não tem na nossa empresa esse negócio de funcionário é problema. Os funcionários que estão dentro da nossa empresa são pessoas que a gente admira, porque senão não estariam trabalhando aqui. E é isso. Então, a gestão ela vem devagar e com a presença, até lideranças assumirem esse cargo. E indo um pouco mais além, como a empresa está crescendo muito de faturamento, de escopo e tal, a gente pergunta, puxa, mas agora, de fato, talvez nós estejamos muito sobrecarregados. Tá na hora da gente procurar um engenheiro, tá na hora da gente procurar um gerente, tá na hora da gente procurar um diretor. Mas as coisas estão vindo dentro de casa e a gente acredita nisso, isso eu não tô falando que é regra, tá? Isso é como a gente gosta de tocar o nosso negócio. A gente acredita que a liderança, ela é formada e ela é conquistada no dia a dia, e não uma liderança que ela é imposta. Não estou dizendo aqui, evidentemente, que as empresas que contratam um diretor e põem na empresa estão errados, mas na nossa a gente gosta de fazer isso tudo dentro da nossa casa, justamente para ter essa cultura alinhada. Nós não temos pressa de crescer muito rápido, nós queremos crescer estruturado e bem, sem perder a mão da nossa cultura, que é algo que a gente não abre mão desde o início. Mas isso que você falou é um sinal muito claro do sucesso do seu papel de liderança. Porque tem muitas empresas que crescem e continuam altamente independentes, altamente dependentes, dos sócios fundadores ou do CEO, né? E um CEO, ele não deveria estar ocupado o tempo todo, pelo contrário. Ele quem fornece a visão estratégica. Óbvio que não vai ser da noite para o dia que você vai chegar e montar um líder, né? Agora ele está pronto, assume aí. É um processo que muitas vezes demora anos, especialmente na filosofia de vocês, que é mais de desenvolver dentro de casa do que de contratar profissionais de mercado. De novo, não tem certo ou errado, tem os prós e contras de cada uma. Mas isso é um sinal, fala assim, cara, eu lembro no comecinho, eu demorei anos para tirar férias da Portfel. Porque eu tinha medo. Eu era o consultor principal, eu fazia toda a parte de gestão. Cara, férias não existiu pra gente. Agora que a gente tá começando a sair um pouco. Mas não existiu isso, não existiu. E aí teve um período que eu fui para fora, passei 2, 3 semanas fora. Cara, a empresa foi bem. Eu falei, pô... Ao mesmo tempo, eu falei assim, caraca, a empresa não precisa mais de mim. Aí você se sente até meio mal, né? A primeira vez você fala assim, peraí, eles estão crescendo sem mim? Aí depois você para e fala, não, mas peraí, isso é ótimo. É ótimo. E aí eu comecei a me dar conta que eu podia delegar, e aí vira um vício, né? Porque no começo é normal você centralizar tudo. Fala assim, cara, eu quero tudo
cada detalhe vai ser olhado por mim. Mas aí você Quando você passa vê anos quando é desenvolvendo as pessoas e fala assim, cara, você contratou a pessoa por ela ser melhor do que você naquilo que ela faz. E é exatamente isso. E ela tem que ser a tomadora de decisões informada. É legal isso que você está falando, exatamente. Eu gosto de delegar quando eu tenho certeza que a pessoa a qual eu estou delegando vai desenvolver aquela função melhor do que eu. Aí eu fico tranquilo que eu estou delegando. Exato. E se essa pessoa não desenvolve melhor que você tem dois caminhos. E sendo bem frio em relação a isso. Ou você gasta um tempo desenvolvendo, ou você demite. Uhum. Porque se a pessoa não entrega melhor do que você, por que você vai ter ela ali? Exato. Sim. Então, isso é muito importante. E agora, falando sobre infraestrutura, a gente vê projetos de infraestrutura sendo cada vez maiores no Brasil, tendo investimentos importantes, que inclusive aumentaram nos últimos anos. Ao mesmo tempo, e aí eu estou falando mais de uma percepção com base em várias fontes de dados diferentes. O Brasil tem uma das... se eu não me engano, é o país com a maior proporção de nem, que nem trabalha nem estuda. Uhum. Ou seja, pessoas jovens muito desconectadas. Eu não quero entrar aqui no mérito se é a geração X, Y, Z, Alpha, quem tá errado, quem não tá. Não, cara, eu tô querendo A gente até no último episódio falou muito sobre isso com a Paula Esteves, que é a CEO da Companhia de Talento. Né? Uhum. Cara, não quero entrar na batalha geracional, mas o dado é, temos aí uma população extremamente relevante brasileira que não trabalha nem estuda. E o serviço de vocês é muito dependente de mão de obra. É diferente de uma empresa de tecnologia que consegue escalar numa proporção maior, com menos pessoas. É óbvio que vocês também conseguem escalar, mas em proporções diferentes. Dado esses acontecimentos, como é que vocês estão... Como é que isso está impactando o dia a dia de vocês, a contratação de novas pessoas, até para permitir o crescimento ainda mais acelerado da empresa? É uma excelente pergunta, O que acontece na nossa empresa é que, muito em virtude disso que eu falei, da cultura, de pessoas que estão lá vestindo a camisa, de pessoas que têm a cultura de dono, são pessoas que querem crescer. Essas pessoas, elas, ao mesmo tempo que elas estão ali no dia a dia e sabem como funciona, elas valorizam demais trabalhar dentro da empresa. Então, eu acho muito difícil alguém conseguir tirar elas da gente, mesmo que ofereça 2, 3 vezes. São pessoas que estão ali pelo nosso propósito. Ok, mas você está falando sobre retenção. Isso. Pessoas que já estão em casa. Então, só que essas pessoas que já trabalham, elas conhecem pessoas que teriam o perfil da empresa. E a empresa, no mercado específico da terraplenagem, da movimentação de grandes volumes, ela é bem reconhecida pelos trabalhadores, pelos operadores, pela mão de obra em geral. E a gente tem uma certa boa reputação no mercado de bem pagos, empresa que tem muita oportunidade de crescimento, então as pessoas estão muito dispostas a vir trabalhar para a gente. E isso é algo que a gente conquistou ao longo do tempo e não abrimos mão disso. Então, na hora que surgiu uma nova área, todos aqueles funcionários que são fixos dentro da empresa, eles sabem já pessoas que querem trabalhar dentro da empresa. Então, a gente não tem esse problema de falta de mão de obra, pelo menos na nossa empresa. Nesse momento. E um pouco disso entra na parte que eu falei da gente não ter muita pressa para crescer. Nós preferimos manter assim, que o crescimento ainda assim foi muito alto, sim, mas manter um crescimento sustentável de tal forma que a gente não tenha que colocar dentro da empresa pessoas que são nem. Do nada apareceu a oportunidade de entrar lá. E aí entra lá na empresa uma pessoa que não tem nada aqui ver. Sim. E é uma dificuldade, mas foi uma dificuldade que a gente conseguiu ao longo do tempo desenvolver. Então, por exemplo, tem um serviço que precisa fazer urgente e tá faltando um operador para aquela escavadeira. O cliente na sua orelha desesperado falando, a gente prefere gerir o cliente do que colocar alguém ali de emergência para fazer aquilo. E isso naturalmente atrai pessoas boas para a nossa empresa, pessoas que estejam querendo trabalhar numa empresa que dê oportunidades e tenha crescimento. Então, ainda bem, respondendo essa pergunta, nós não temos o problema de falta de mão de obra dentro da nossa empresa. Que legal, cara. Que bom.
É uma excelente notícia isso, né? Isso Assim, porque realmente acho que a questão de contratação de profissionais bem qualificados é algo que eu escuto de muitos empresários executivos. Falta opção, falta gente. Óbvio que cada uma tem suas particularidades, né? Mas é uma coisa que o mercado brasileiro como um todo sofre bastante. E eu tenho mais 2 perguntas para te fazer, tá? A primeira delas é: você passou por bastante coisa nesses últimos 10 anos. E imagino que tenha cometido muitos erros ao longo desse tempo. Com certeza. Se você tivesse um conselho, óbvio que esses erros sempre deveriam se transformar em aprendizados, né? Se você tivesse algum conselho para dar para o João de 10 anos atrás, qual seria esse conselho? Nossa, eu teria alguns, hein? Eu teria alguns, mas pensando aqui rapidamente, eu falaria pro João de 10 anos atrás ser um pouco mais calmo. Um pouco daquilo que a gente já conversou no começo da nossa conversa, que a partir do momento que você tá trabalhando bem, que você tá vendo que o que você tá fazendo de fato traz valor pro seu cliente, embora aquilo não esteja sendo reconhecido ou remunerado de acordo naquele período, no longo prazo aquilo vai dar certo, se você continuar trabalhando. Vai dar certo. E eu consumo muito conteúdo de empresários que eu gosto, e eu vejo esse pessoal falando, e num determinado momento, quando eu era mais novo, eu olhava aquilo e falava, caramba, eu tô atrasado, com a minha idade ele já tinha feito não sei o quê, e aí você fica lá meio desesperadão, fala o que eu tô fazendo, tô errado. E aí essa parte eu faria pro João de 10 anos ficar mais calmo, porque esses caras também passaram por isso que tá passando. Eles chegaram lá, eles comeram sal grosso, eles passaram por tudo isso. No tempo deles provavelmente nem tinha conteúdo assim, para você assistir. Tinham livros, claro, mas sim, não tinha essa informação tão presente no nosso dia a dia no celular. E teria sido um pouco menos estressante, talvez, se eu fosse uma pessoa um pouquinho menos ansiosa naquele momento, de querer tudo da noite pro dia. E sabe o que é engraçado? Esse é exatamente o conselho que eu daria para mim mesmo também. De 10 anos atrás, calma. E eu fico refletindo sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo é um pouco paradoxal. A falta de calma fez eu me mexer. Eu já vou falar também uma coisa, então. E óbvio, e eu falei isso até no começo do episódio, né? O que não significa, porque é um limiar ali muito, muito sensível entre a ansiedade que te tira do lugar que você tá para te levar para um lugar melhor. A ansiedade faz você se mexer. E a ansiedade que te destrói. Que te paralisa, que te impede de tomar novas decisões, ou que te causa um burnout, não sei o quê. Então, assim, você tem 2 tipos de ansiedade, a positiva e a negativa. A que eu tô falando da destrutiva. É que é difícil, né, cara? Enquanto você não passa por esse... Eu fico refletindo sobre isso, né? Enquanto você não passa por esse período de aprendizado... Quando você não fica a noite sem dormir, e entrando um pouco nessa linha, eu tenho 30, né? O João de 40 provavelmente vai olhar pro de 30 e vai falar, gente, mas que criança. Espera. E muitas vezes eu ouço por aí de pessoas mais experientes que não adianta você passar a noite em claro remoendo o problema, que você precisa ter uma boa noite de sono e tal. Eu ainda não consegui isso. Eu ainda, quando tô com um problema mais grave, eu fico acordado de noite. E eu tenho na minha cabeça hoje, pelo menos com a minha visão, que essa acordada faz você se mexer um pouco mais. Então, eu posso estar errado ainda, eu posso estar inocente, mas eu ainda não consigo dormir tranquilinho quando eu tenho um problema mais grave. É difícil, né? Talvez com o tempo eu desenvolva essa habilidade, mas hoje ainda não tenho. E até pensando no que o João de 40 falaria pra você de 30, que é um pouco do que eu reflito, também fala assim, cara, a gente tem a maturidade do que a gente viveu. Quando eu tiver 40 anos, eu imagino que eu ia falar assim, cara, você poderia não ter se estressado tanto com isso era pequeno. Mas não dá pra cobrar de si mesmo também uma mentalidade de uma pessoa de 60 anos que já passou por N experiências, já sabe o que é importante e o que não é. Então até a própria cobrança, né? Porque às vezes fica nessa, eu precisava não me incomodar com isso. Isso te deixa mais ansioso.
Aumenta ainda mais a cobrança. É delicado, é difícil, né? Acho que a sugestão talvez seja faça terapia, né? Pode ser. Ter uma pessoa para conversar ali que vai te ajudar. Ajuda bastante. E pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, poxa, super interessante, super gostoso. Lembrando para você deixar seu like, seu comentário, sugestões, feedbacks, de compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acredita que possa ajudar essas pessoas. Quais são as receitas do seu negócio? O que faz a V4, o João como executivo, serem bem-sucedidos? Metaforizando, eu diria que acordar cedo é um bom negócio. Acordar cedo, meu pai dizia isso. Diz, né? Diz até hoje que ele é filho. Acordar cedo ajuda muita coisa. A academia, a academia que eu digo em termos de estudo, né? O estudo, a inteligência da pessoa é algo extremamente fundamental. Agora, nada disso vinga e vai para frente se você não põe empenho, esforço, sacrifício naquilo que você quer desenvolver e você quer construir. Pô, muito legal. E você falou esse aprendizado que teve com seu pai, e aí eu reflito comigo mesmo, né? Nessas horas que eu devia ter escutado o que meu pai me falou. Sabe o que foi? Não. Eu também não, porque eu não escutei. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast. Se inscrevam no canal, ativem a notificação e até o próximo episódio. Muito bom.